quer falar com a tua vida. Você quer ouvir a Deus? Quer ou não? Amém. E hoje pela manhã nós conversamos um pouco. Por que eu decidi gravar à noite? Porque a mensagem vai ser a mesma e não seria justo, né, pelas pessoas que vêm de manhã ou à noite ter uma comida diferente. Se aquele de meio-dia come lasanha, à noite querem o que também? Lasanha. Então eu falo, não é justo, né? Por que ele lasanha e eu comi, né, um macarrão em branco? Não tem como. Aí por esse motivo nós vamos ter a mesma mensagem, mas com certeza o Espírito Santo ele renova a palavra. E nós não gravamos de manhã, porque às vezes algumas pessoas, né, ouvem de manhã e falam, eu não vou à noite, já escutei, né? Para ter você aqui é muito prazeroso estar junto com os irmãos, mesmo com essas limitações, mesmo se distante, nós queremos viver a comunhão. E às vezes nós perguntamos, e uma das perguntas que mais fazemos são os porquês. Nos questionamos muito sobre os porquês da vida. Por que acontece isso? Por que acontece aquele outro? Por que eu não consigo viver aquilo que Deus tem para mim? Um dos versículos talvez mais extraordinários da Bíblia é aquele que nos diz que uma das promessas de Deus, uma das palavras de Deus tremenda é que Ele tem para mim uma vontade boa, perfeita e agradável. Ou seja, Deus tem para mim algo de extraordinário. E aí a pergunta, ou melhor, os porquês, que muitas vezes nós nos fazemos é porque se Deus tem tudo isso, essa vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida, por que eu não consigo vivê-la? Nós tivemos uma série de mensagens nas quinta-feira, nas quais nós falávamos sobre a metanoia, a mudança, a transformação da nossa mente. Porque o apóstolo Paulo fala isso, que para desfrutarmos daquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário de uma mente transformada, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar a vida, uma nova maneira de viver. Mas nessa noite eu gostaria de ver esta expressão sobre outro aspecto. Você que pode, abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos lá, como que é a vontade de Deus, amados? Boa, perfeita e agradável. Perguntei hoje pela manhã, vou perguntar para você também. Para quem? O que significa agradável? Agradável significa gostosa. Agradável significa bom para viver. Agradável significa algo que é bonito. E aí a pergunta é, para quem tem que ser esse agradável? Para quem que tem que ser esse presente, essa maneira de viver? Vamos lá, para quem você acha? Para quem que tem que ser uma vontade agradável de viver? Para quem? Me ajuda aí. Para a gente. Ou seja, o que Deus tem não é para Ele. Não é Deus que quer viver agradavelmente. É Ele que quer para nós uma vida agradável. Mas em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz algo de surpreendente. A presença de Deus é boa. A presença de Deus é boa. É boa. É bom estar na presença de Deus. É, não é? Mas sabe, não me garante nada. Eu estar no lugar onde Deus está, não me garante nada. Eu estar no lugar onde Deus se manifesta, não me garante nada. Eu estar no lugar onde Deus fala, não me garante nada. Eu não vivo, eu não experimento tudo aquilo que Deus tem para mim, somente estando onde Ele está. Somente indo atrás de onde. É engraçado isso, porque muitas vezes nós nos falamos e falamos: Senhor, eu me esforço para estar onde o Senhor está. Eu me esforço para ouvir o que o Senhor fala. Senhor, eu me esforço para te procurar. Mas a Bíblia diz, em Lucas 10, 41,
Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma lhe é necessária. Maria, o quê? De novo, Maria, só verbo, escolheu. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta e Maria, duas irmãs, as duas que amavam Jesus, as duas que serviam a Jesus, as duas que estavam na presença de Jesus, as duas ouviam as palavras de Jesus, as duas gostavam de estar com Jesus, mas uma fazia uma escolha e outra fazia outras escolhas. E nessa noite o que nós vamos falar é disso: escolhas de cura. Há um desejo de Deus extraordinário, surpreendente, louco, de te abençoar, de me abençoar. Mas como nós vimos aqui, isso não depende muito de eu procurar, de eu estar na presença dEle. Isso é maravilhoso. A presença de Deus, ela me enche. A presença de Deus, ela me restaura. Mas para ter uma vida boa, perfeita e agradável, eu preciso nessa noite mudar as minhas escolhas. Iremos falar nessa noite de 5 escolhas a ser feita. Se a vida é feita de escolhas, e ela é, qual tem sido as suas? Você está satisfeito de como você está vivendo, daquilo que você está recebendo da vida? Se você não está gostando do resultado da colheita, talvez é hora de trocar a semeadura. Falávamos hoje pela manhã que muitas vezes o que nos desanima são os tempos, porque tem algum tipo de árvore que demora demais para dar fruto. Tem algumas plantas que você planta hoje e pode sossegar que só seus filhos vão colher. Tem plantas que vão dar frutos depois de dezenas de anos, e você nunca vai ver o fruto daquela árvore. E tem a coisa que você planta hoje e semana que vem já pode colher. Sabe, e o que nos desanima muitas vezes é essa espera. Muitas vezes nós não mudamos porque nós falamos: vai demorar demais. Se eu mudar, se eu tentar mudar, eu não vou conseguir ver o fruto. Tanto vale eu permanecer do jeito que eu estou. Mas sabe, se é verdade que tem coisas que demoram tanto, tem coisas que demoram muito pouco para ser mudadas. E eu preciso aprender a viver e ver dessa forma, que eu não consigo mudar de uma vez. Eu não preciso colher tudo aquilo que eu quero de uma vez. É necessário eu passar por um processo. A gente brinca muitas vezes, e uma das brincadeiras mais feitas, né, é sobre os quilos a mais, não é verdade? Porque nós desistimos muitas vezes do regime, porque demora demais para perder peso. E aí eu faço uma semana, perco 1 quilo, e aí eu como no final de semana, ganho 2, falo: não vou fazer mais, porque o processo é muito lento. E quando o processo é lento, isso muitas vezes me desanima. Mas deixa eu te falar, se é verdade que para ter coisas mudadas às vezes precisa de anos, é também verdade que Deus quer ver a minha atitude, e Ele faz algo de extraordinário. Ele tem um poder de acelerar as coisas e fazer aquilo que demoraria anos e anos acontecer em fração de segundos.
Aquilo que Deus quer é gente disposta a acreditar e gente disposta a dizer: Senhor, eu quero dar o primeiro passo, para que depois, Senhor, o Senhor vai iluminando a minha vida. A mensagem de hoje que será uma mensagem prática, para que você, ao sair deste lugar, para você, ao acabar de ouvir essa mensagem, possa dizer: eu entendi o que eu preciso fazer. Sabe, muitas vezes você não tem um final da história, mas você tem que saber que Deus tem um destino tremendo para você. Já expliquei isso para vocês. Se eu desejo ir agora, daqui para São Paulo, eu saio lá fora, pego o carro que não tenho, mas pela fé, entro num carro aí, e a primeira coisa que eu tenho que fazer, qual que é? Me ajudam aí. Ligar o carro e... é dia ou é noite? É noite. Ligar os faróis. E o que os faróis iluminam? O caminho, mas quanto caminho os faróis iluminam? 10, 20, 30, 50 metros? No máximo, 100 metros. Uns faróis muito bons, aqueles proibidos, né, que ilumina 150 metros. São Paulo dista quanto? 380 quilômetros. Existe um farol que ilumina daqui até São Paulo? Não existe. Para eu sei qual é o meu destino. O meu destino é São Paulo. Mas para eu enxergar um pouco mais, eu preciso avançar. E da maneira que eu avanço, eu enxergo um pouco mais. Da maneira que eu caminho com Deus, Deus me mostra um pouco mais. Por isso que Deus diz que a palavra dele é uma lâmpada para os meus pés. Porque a lâmpada tem a mesma função. Ela não ilumina toda a floresta, ela ilumina o lugar onde eu estou. E onde há luz, não há escuridão. Porque na verdade alguém disse um dia que não existe escuridão. A escuridão é a ausência de luz. Porque o ambiente pode estar escuro quanto você quiser. É só ligar um fósforo que aquela escuridão some na hora. Agora, quando eu começo a andar com Jesus, quando eu começo a escolher para Ele, e esse fósforo que se liga, eu começo a enxergar coisas que antes não enxergava. Eu começo a viver coisas que antes eu não vivia. Eu começo a experimentar coisas que antes eu não experimentava. Por isso a palavra de Deus, ela é extraordinária. Você se avaliou? Primeira coisa, para mudança é necessária uma avaliação. Um dia, o homem, segundo o coração de Deus, um dia um dos maiores poetas que já existiu sobre a face da terra, um dia um salmista, um adorador, um homem apaixonado por Deus, fez de pouca conta quem ele era e escreveu no Salmo 139 essa palavra: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece as minhas inquietações, vê se minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista Davi, ele teve que parar um dia e disse: Senhor, eu não estou gostando daquilo que eu estou colhendo. Deve ter algo errado na colheita. Olha para dentro de mim, Jesus. E não só olha, mas ele foi mais ousado: me mostra. Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos olhe, mas não queremos que Ele nos mostre. Porque se Ele nos mostra, é necessária atitude, é necessária mudança. Mas por que, pastor? Para viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quem ganha com isso? Sou eu e você.
Por isso a palavra de Deus é extraordinária. Por isso a palavra de Deus, ela é apta para corrigir, para exortar, mas também para edificar, para orientar, para levantar, para mandar embora as trevas. Mas eu nessa noite preciso dizer: Senhor, sonda-me. Você tem avaliado a sua vida? Você tem avaliado as suas emoções? Se não está tudo bem, a teimosia, o orgulho, a prepotência, eles não vão te ajudar nada neste momento. A Bíblia diz: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Para você receber nessa noite um toque do céu e uma vida diferente, é necessário tirar o orgulho do teu coração e dizer: Senhor, aqui estou, fala comigo. Senhor, aqui estou, derrama bálsamo sobre a minha vida, me dá orientação para que eu possa caminhar. Mas aí estamos falando de escolhas, porque Jesus falou para Marta: Marta, Marta, você se preocupa com muito, você faz muito, mas escolhe errado. Quais escolhas precisamos tomar hoje para que a nossa vida possa ser impactada pela novidade de Deus? Primeiro, escolha crescer. Olha o que a Bíblia diz: cresçam, porém. Segundo Pedro diz isso: cresçam, porém. Quantos desejam crescer na vida? Isso é bom, não é? Crescer é bom, não é? Crescer é de Deus ou não é? É de Deus. Deus quer que o seu povo cresça. Deus quer que o seu povo prospere. Há palavras na Bíblia de prosperidade, há palavras de vitórias. A Bíblia diz que com Jesus Ele vai me pôr como cabeça e não como cauda. A Bíblia diz que Ele me chamou para reinar. A Bíblia diz que Ele tem para mim algo de extraordinário que nem o olho humano já viu. Ou seja, Deus tem para mim crescimento. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes eu quero crescer somente uma parte. Sabe aquela criança que cresce no tamanho, mas ainda é criança? E às vezes você fala com ela, se surpreende, falou: mas esse menino é bobo demais. Na verdade não é bobo, é criança ainda. O corpo dele é um corpo já formado. O corpo dele é um corpo já de adulto, mas a mente não é ainda. E nos engana muitas vezes, que nós falamos com essas pessoas e achamos que elas deveriam estar já no nível, mas nos decepcionamos. Mas na verdade é normal, que pode ser grande tamanho, mas ainda adolescente, e ainda tem que desenvolver muitas coisas. E assim nós muitas vezes também queremos crescer em muitas coisas sem crescer em outras. O apóstolo Tiago um dia fez uma oração excepcional. Ele fala: amados, a minha oração para vocês é que vocês possam prosperar. O que Tiago queria? Que a gente pudesse prosperar, assim como prospera a alma de vocês. É um trilho de trem que não pode se separar. Se eu quero prosperar na vida, eu preciso entender que a minha alma também precisa prosperar. Olha o que o apóstolo Pedro diz, continuando aquele versículo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de Jesus. Falei hoje pela manhã, muitas vezes nós enchemos a nossa boca com uma declaração extraordinária. Eu conheci Jesus há 20 anos atrás. O dia da minha conversão, muitas vezes nós expressamos dessa forma.
Eu conheci Jesus, e desde que eu conheci Jesus, a minha vida mudou totalmente. Porque muitas vezes nós simplesmente repetimos aquilo que nós ouvimos outros falarem a vida inteira. A vida inteira nós ouvimos falar isso, que o aceitar Jesus significa conhecer a Ele. E nós falamos que quando conhecemos Jesus, a nossa vida foi transformada radicalmente. Mas isso é parcialmente verdade. Porque a Bíblia diz que quando eu conheço Jesus, eu preciso prosseguir em conhecê-lo. É uma caminhada, é uma jornada com Ele. Eu não posso me contentar com uma experiência antiga. Eu preciso conhecer a graça dEle. Eu preciso conhecê-lo todos os dias. Olha o que Paulo fala aos Colossenses: é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Olha que coisa extraordinária. Deus quer que nós possamos frutificar em toda a nossa obra, crescendo, mais uma vez. Olha o desejo de Deus, que você cresça. Mas em que, Paulo? No conhecimento de Deus, e sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Sabe por que muitas vezes nós desistimos? Sabe por que muitas vezes nós nos sentimos cansados? Conforme o que a Bíblia diz, é porque nós não conhecemos a suficiência. Porque a Bíblia diz que quando eu conheço, Ele me fortalece da sua glória, para que eu tenha perseverança e paciência com alegria. Sabe qual é um dos problemas maiores da minha vida? E que eu não conheço Jesus como deveria. Que eu possa escolher nessa noite: Pai, eu quero crescer em graça, em conhecimento, para que eu possa desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. Esqueci, me ajuda a lembrar. Primeira escolha: crescer. E a segunda escolha, ainda não te falei, enfrentar. O salmista diz, do Salmo 94: como é feliz o homem a quem deu disciplina, Senhor, aquele a quem a tua lei ensinas. Tranquilo, ele enfrentará o dia mau. Porque o dia mau, ele vem. A dificuldade, ela vem. O problema, ele vem. A crise, ela vem. E o que preciso fazer diante disso? Qual é muitas vezes a atitude de muita gente? É fugir dela. Olha, eu não quero ouvir nem falar deste problema. Não adianta. O fato de eu fugir dele, ele não vai ser resolvido. O fato de eu não enfrentar o problema, mas quando eu sou ensinado por Deus, a Bíblia diz, quando eu sou forte nele, eu enfrento o dia mau. E quando eu enfrento com o Espírito Santo de Deus, Ele vai me dar a vitória. Escolhe enfrentar os seus problemas, porque caso contrário, eles não desaparecem, eles crescem. Se não são enfrentados, os problemas crescem. Se não são cortados, os problemas crescem. O tempo não ajuda a nada. O tempo não ajuda em nada. O tempo só atrapalha. O tempo só esfria. O tempo só afasta. É necessário eu escolher resolver o meu problema, enfrentar ele. Hoje fizemos um exemplo muito acertado para isso. Quem de vocês já cultivou alguma coisa? Seja lá um tomate, uma flor, alguma planta, alguma coisa. Alguém já fez isso? Já plantaram? Como que é o processo? Você limpa o terreno ou a parte onde você precisa plantar?
E você planta a semente ou planta a plantinha, né, a muda. E aí você vai todos os dias, ou uma vez a cada 2 dias, uma semana, depende, né, do tipo de semeadura que você fez. E você precisa aguar, você precisa cuidar. E às vezes parece que demora demais. Mas é esquisito que em volta daquilo que você plantou, existe algo que você não plantou. Existe algo que você não semeou. Existe algo que você não colocou lá. Isso chama praga. Isso chama mato. E ele cresce que é uma beleza. E você não pode ignorá-lo. Você não pode fingir que não existe. Deixa crescer. Mas se você quer ver o seu fruto, a sua planta crescer e frutificar, você precisa resolver o seu problema. Ou seja, você precisa enfrentar o problema da praga, tirando ela. E ela cresce com muito mais facilidade e velocidade daquilo que você semeou. Deus te chama a enfrentar as pragas que estão vindo contra a tua vida, porque nunca viu uma praga morrer sozinha. A praga, se você deixar, ela toma conta da tua semeadura. A praga, se você deixar, ela sufoca aquilo que você plantou até morrer. Mas ela não morre. É necessário enfrentar o teu problema com a força de Deus. E quando você enfrenta o gigante, em nome do Senhor, não há gigante que resista. Não há gigante que tem poder. Ele pode vir contra você com espada, lança, escudo, dardos, escudeiros, mas você vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Primeira escolha, qual que é? Escolha crescer. Com a máscara é difícil de entender você. Ontem eu estava com um grupo de pessoas, e aí geralmente quando você fala alguém que não deve falar, você fala mais baixo, não é verdade? Para os outros não ouvir. Aí eu falei com esse povo aí, falou, fazer fofoca com máscara é uma desgraça. Não dá para entender nada, né? Isso é Deus ajudando a gente. Tá vendo que tudo coopera para o bem? Mas primeira escolha, crescer. Segunda, enfrentar. Terceira, talvez uma das mais difíceis, escolha perdoar. Suportem-se uns aos outros, diz Paulo aos Colossenses, e perdoem as queixas que tiverem uns contra outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sabe, nós temos um Deus que não nos manda fazer algo de impossível. O impossível Ele faz. O sobrenatural Ele faz. Mas a Bíblia conta que um dia Ele foi cuspido, envergonhado, humilhado, castigado, batido. A Bíblia diz em Isaías que Ele não tinha nem semblante mais de tanto apanhar. Por fim o penduraram no madeiro. E lá em cima da cruz, Ele olhou para o povo que tinha feito isso, olhou para a minha vida, olhou para a tua vida, olhou para o céu e disse: Pai, perdoe eles, porque não sabem o que eles estão fazendo. Jesus sabe como é difícil perdoar, mas Ele te ensina que é possível, porque Ele o fez antes. Você quer viver algo de novo, algo de bonito, escolha perdoar. Sejam bondosos, sejam compassivos uns para com outros, perdonando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você entende que Deus te perdoou? Você entende que você precisava do perdão de Deus, Ele o fez com você? Da mesma forma tem que dizer: Senhor, me ajuda a perdoar, porque senão eu não vou em lugar algum. Quarto, primeiro o quê? Crescer. Segundo,
enfrentar. Terceiro, perdoar. E quarto, Marta, Marta, você faz muitas coisas, mas você precisa mudar. Desse jeito que você está, não dá certo. Uma das escolhas mais corajosas e ousadas que nós precisamos fazer é aquela de mudar. Mas para eu mudar, eu preciso reconhecer que preciso de mudança. Um dia, a Bíblia diz que havia um homem que tinha tudo na casa do pai, tudo que alguém poderia desejar, mas ele escolheu sair dessa casa, escolheu gastar aquilo que não era dele com prostitutas, com vícios, e ele acabou comendo comida de porcos. Mas um dia a Bíblia diz que, caindo em si, ele disse: na casa do meu pai, até os empregados dele, eles comem melhor do que eu voltarei para lá, eu pediria perdão para ele vai me perdoar, irá me tratar pelo menos como um dos seus empregados. Isso é aquilo que nós fazemos muitas vezes. Nós caímos em si, nós falamos: Senhor, eu me arrependo. Não falamos: Senhor, eu entendi o caminho, mas paramos aí. A Bíblia diz que depois dessa linda declaração, esse rapaz levantou-se e foi para com o pai. E essa é a coisa mais esquisita, mais difícil. Eu me levantar e não somente reconhecer a minha condição, mas também mudar de vida. Mas também ir até a casa do meu pai. Tem muita gente que está vivendo longe dessa casa, comendo o que não deveria, fazendo o que não deveria. Você já caiu em si sobre as coisas erradas que está fazendo? Então precisa voltar para a casa do pai. E finalizando, a última escolha, e aquela de repartir, aquela de não viver uma vida egoísta em nenhuma das áreas. Ordene de que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir, disse Paulo a Timóteo. E ainda o escritor aos Hebreus diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus deseja e procura pessoas generosas. Mas eu não tenho nada para repartir. Mentira, você tem a vida. A tua vida pode ser bênção para outras pessoas. A palavra de Deus que está semeada na tua vida pode ser bênção para outras pessoas. Tem muita gente que está retendo o ministério. Tem muita gente que está retendo o dom, o talento que Deus lhe deu. E não é tempo de reter nada. É tempo de dar. É tempo de repartir aquilo que Deus te deu com outras pessoas. Não seja egoísta dizendo: esse tempo é só para mim. Deus não nos fez para ver um tempo só para nós. Deus nos fez para nós podermos abençoar a vida de todo e qualquer jeito. Quero abrir um parêntese que esqueci de falar. Falando em repartir, pela graça de Deus, durante esse tempo, nós conseguimos entregar várias cestas básicas. Não estou falando agora de repartir comida, mas eu lembrei disso. E nós ainda temos algumas. Você que precisa, por favor, lembra o que a Bíblia diz do orgulho? Ele atrapalha o homem. Se você precisar, pode nos procurar, que de forma anônima nós teremos a maior alegria de te abençoar. Primeira escolha: crescer, enfrentar, perdoar, mudar, repartir. Se eu nessa noite ouço a voz de Deus que fala: Marta, Marta, a escolha está errada,
eu posso ter uma oportunidade maravilhosa. Escolha eliminar da tua vida tudo o que lhe faz mal, tudo o que não é de Deus. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus tem uma corrida para eu e você correr. Guarde isso. Finalizando o que eu falei hoje pela manhã: nem tudo que é bom para você. Por isso você tem que fazer o que Davi fez. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Talvez eu acho que é bom, não tem nada a ver. Mas não tudo que é bom para a minha vida. Não tudo que não é pecado é bom para mim. Às vezes eu falo: olha, isso não é pecado. Aí eu posso fazer, mas aquilo está me destruindo. Eu preciso ser inteligente. Você precisa ser inteligente e não fazer aquilo que te atrapalha. Não tudo que não é pecado é bom. Escolhe o caminho da paz. Escolhe o caminho do bem. Escolha o caminho de Deus. Senhor, me ajuda nessa noite a ver aquilo que eu preciso mudar. Feche os seus olhos. Eu quero orar para você, para finalizar este culto. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite possa ser algo que trabalha sem cessar no nosso coração. Que nós possamos remoê-la, que nós possamos ruminá-la, Senhor, que nós possamos assimilá-la, Espírito Santo. Que eu seja nessa noite alguém que não somente está na presença de Deus, mas que vive aquela que é boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu abençoo cada meu irmão, cada minha irmã. Que a tua palavra possa nos fortalecer, que a tua palavra possa, Senhor, nos encorajar, que nós possamos viver, Pai, um tempo que nunca vivemos. Que em nome de Jesus seja renovada sobre a tua igreja, sobre cada vida, o amor, a força, a fé, a paixão, a coragem, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe sobrenaturalmente, e que você possa viver com Deus e em Deus um tempo maravilhoso. Eu desafiei os seus irmãos que estavam aqui de manhã a fazer algo de diferente. Falamos que tudo coopera para o bem, e sendo poucas pessoas ou menos pessoas, eu quero te convidar. Eu falei hoje, isso que não é carência minha, né? Às vezes nós queremos que alguém nos fale, mas eu quero nesse tempo poder cuidar de você de uma forma melhor. E aí, se você, quando voltar à tua casa ou amanhã, poder escrever para mim como Deus falou a tua vida com essa mensagem, eu posso te ajudar a crescer melhor, né? Às vezes é difícil fazê-lo quando há 150 pessoas, mas com 20 e 30, né, a gente consegue. E se você quiser, eu queria que todo mundo pudesse fazer isso, escrever uma mensagem para mim contando como Deus falou com a tua vida através dessa palavra. Amém? Que Deus te abençoe. E lembrando, quinta-feira temos culto aqui presencial, e a partir da outra semana o teremos também de segunda-feira
à noite. Deus te abençoe, em nome de Jesus.